E uma outra pergunta que dentro desta visita também pude observar neste lar foi uma pergunta questionando de que vale perseguir o fazer o bem. Do que vale perseguir o bem? Pois afinal o mal ainda existe nos mais diversos disfarces. Então esta foi a pergunta. Pai Damião, por favor, do que vale perseguir o bem se o mal ainda existe? Caríssimos, observem que o mal ainda existe em uma atmosfera compreendida como sendo o mal, ou seja, uma polaridade daquilo que você tem afinidade como o bom, como o bem, e isso é o importante fazermos esta reflexão para observarmos que existem pessoas que estão vibrando no mal, entendendo que estão fazendo o bem. E tem pessoas que estão fazendo o bem sem perceber que estão, na realidade, fazendo o mal. E outras pessoas estão empreendendo o bem em uma forma vigilante dos seus atos, palavras e comportamentos. E assim como pessoas que têm ciência de que estão no campo negativo, no campo da maldade, e assim têm consciência de todos os seus atos, palavras e comportamentos. Quatro atmosferas distintas que elas podem se confundir em uma forma muito rápida. Afinal, é uma linha muito sutil que separa o bem do mal. Quantas vezes ao longo do dia você acessa o campo do que você acredita que seja o céu? Em atos, palavras, comportamentos, atitudes, campos que saem de você em frequência, observando-se primeiramente em uma auto-acolhida, em um auto-amor de si e, consequentemente, vai inspirando todos aqueles que cruzam a sua atmosfera diária. Mas também, caríssimos, existem seres em experiência humana que estão em uma polaridade da maldade. Existem seres que, inclusive, se sentem tão satisfeitos, compreendendo prazeres em empreender a maldade, que vocês também podem colocar nomes afins com uma perversidade, pessoas perversas, pessoas que empreendem jornadas de amedrontamento, de afrontamento para a paz alheia, propositalmente para desestabilizar aqueles ou aquela pessoa que está buscando cada vez mais um campo iluminativo, iniciando por meio de palavras, palavras que vão distorcendo o campo real e colocando mecanismos envenenados, inebriados por meio das palavras aparentemente positivas, de uma forma muito falada de forma sutil, de uma forma em uma tonalidade baixa, aparentemente educado, educada, e dentro daquela atmosfera, em um conjunto de palavras, existem venenos perigosíssimos, pois as influências espirituais, em termos de obsessão, não está no óbvio de pessoas que simplesmente se exaltam e que declaradamente empreendem o mal. Caríssimos, isto está no campo óbvio. Mas prestem atenção ao campo mais discreto, ao campo mais sutil. As pessoas que sempre estão muito bondosas, sem empreender ou mostrar da sua humanidade. Pois todos os seres encarnados nesta vibração e nesta experiência possuem o campo da humanidade. Existem momentos que estão influenciados no céu e existem momentos que estão influenciados por campos sombrios, trevosos, muitas vezes,
E isso constrói a caminhada humana do ser em experiência aqui na Terra. Tentar se livrar disso, empreendendo um campo fanático, somente colocando palavras como se somente o bem assim fizesse, isso torna um campo muito suspeito de ser um legionário ou uma legionária que está a serviço, na realidade, de campos nebulosos, trevosos e, consequentemente, mesmo com toda a bondade, é aquela pessoa que quando sai de perto de você, você não sente paz. Você sente que a sua residência, o local em que você está, o local do seu trabalho, fica carregado energeticamente de uma influência negativa. Mas como? Aquela pessoa tão bondosa esteve aqui, palavras tão bonitas, mas o que está por detrás dessas palavras? As serpentes, existem serpentes que trazem campos curadores, vacinas, antídotos, e existem serpentes que estão inebriadas, influenciadas em campos malignos, que não existe uma outra opção senão seguir o seu percurso da maldade. Então, caríssimos, subestimar a presença da maldade, do mal, é um campo que você se coloca à beira de um abismo da sua vida encarnatória. Jamais subestime o campo da maldade, pois a maldade está disfarçada das mais diversas formas e fontes de manifestação. A maldade sorri, a maldade se veste bem, a maldade cheira bem temporariamente, quando na realidade aos mais sensitivos, olfativos, percebem um cheiro de enxofre, cheiro um pouco mais forte, mesmo com toda uma capa atmosférica disfarçada da bondade. Vocês possuem uma frase que assim observei neste debate do Evangelho do Lar, que falava: existem lobos vestidos de cordeiros, assim colocando os nobres lobos como os autores da maldade e os cordeiros como sendo os autores da bondade. Em um campo figurativo e metafórico, assim utilizando deste exemplo, podemos colocar o como é válido você olhar nos olhos de todos os seres que cruzem o seu caminho. Olhando nos olhos não para uma troca energética, mas para enxergar o que está por detrás daquilo que está sendo mostrado, apresentado por aquele ser que está à sua frente. Eu digo não para fazer trocas, porque se você não estiver na sua vigília atenta, logo você pode absorver campos negativos, pois ali naquele momento você não estava preparado ou preparada para cruzar vales sombrios que se apresentariam diante de você. Então, caríssimos, quando você olha nos olhos da outra pessoa, você pode desarmar, desestabilizar. Inclusive, os mentirosos não conseguem firmar os olhos nos seus, desde que você esteja com a intenção real de perseguir o bem. Pois quem está na intenção real de perseguir o bem, jamais há de temer o mal, pois assim, caso você não vibre nesta manifestação, você estará alimentando o mal travestido de bem. Com isso, não quer dizer que você não esteja com o seu campo de vigília, de prontidão, não subestimando o que pode estar por detrás da beleza, da inocência
apresentada em um campo imediato a você. Bem-aventuradas sejam todos aqueles que buscam o equilíbrio das relações e, assim, consequentemente, observam-se cotidianamente para perceber alguns campos de instabilidades espirituais no seu percurso diário. Felizes daquelas pessoas que, antes de dormir, no meio das suas orações, nos atos preparatórios para empreender o sono, os sonhos, o descanso e o despertar, possibilitam uma reflexão de como foi o seu dia. Como você faz uma avaliação do seu dia? Quais foram os campos que talvez você possa melhorar no dia seguinte? Talvez quais são os campos que você possa observar mais? Campos estes que talvez você possa silenciar mais ou falar mais um pouco, posicionando-se no campo necessário. Assim, caríssimos, vocês terão cada vez mais o que os livros espirituais trazem como a reforma íntima. Para estar em uma reforma íntima, há de se observar, há de saber como está o seu percurso diário, os seus degraus nesta subida infinita da evolução do espírito, dentro da sua experiência corpórea momentaneamente vivenciada hoje. Com isso, caríssimos, vocês vão percebendo campos de desordens que tragam a matéria como alvo de doenças, desequilíbrios em órgãos, em partes do seu corpo, das minúsculas partes às mais evidentes, que estejam à disposição de serem observadas espontaneamente em você. Então, caríssimos, para que perseguir o bem, já que o mal ainda existe? Reflete uma percepção ainda mais amplificada de que os campos obsessivos trazem aprendizados. Os campos obsessivos trazem verdadeiras lições. Lições estas para que a culpabilidade não esteja somente no campo externo. O outro provoca todo aquele campo obsessivo, vampirizador a seu respeito. Não, caríssimos. Você, de alguma forma, ou de uma grande forma, você abre espaço do seu campo para se deixar influenciar pelo outro e, consequentemente, drenando o seu espírito, o seu campo ectoplasmático, para não perseverar naquilo que forçosamente exige um exercício diário. Para que perseguir o bem exige um exercício de uma perseverança em um compromisso consigo diário. Quem está realmente à disposição e compromissado consigo diariamente?